odiar. Eu costumo dizer que existem dentro deste livro chamado e conhecido para nós como a Bíblia Sagrada, que contém a história de Deus e de toda a sua criação. E contém então entre Deus e toda a sua criação três personagens que são os mais comentados por todo e qualquer pregador, porque está escrito dentro da palavra: Deus, o diabo e os homens. Quando eu digo os homens, eu digo as mulheres também. Quando eu digo o homem, eu digo a mulher. Que são os personagens principais do que contém a Bíblia Sagrada. Deus, porque Deus criou todas as coisas. Os anjos, porque Deus criou os anjos. Porque na verdade o diabo é um anjo. E os homens, porque Deus criou o homem. E como Deus criou, é de uma forma tão gloriosa. E eu gostaria nesta noite de falar a respeito de alguns motivos que levam o diabo a te odiar tanto. Eu vou repetir. Existem alguns motivos dentro das Escrituras Sagradas que levam o pastor Júnior, o diabo, a ter tanto ódio da sua pessoa. Porque às vezes a gente não sabe, a pessoa tem ódio da gente, a gente nem, nunca trombei com ele na esquina. Nunca vi ele. Nunca convivi com ele pessoalmente, fisicamente. E por que o motivo de ele ter tanto ódio da minha pessoa? E para isso, eu vou ler aqui, se você quiser me acompanhar, no livro de Apocalipse, o capítulo de número 12. João escreve dizendo: o capítulo 12, o versículo também de número 12. A parte B do versículo diz assim: o diabo desce até vós e tem grande ira. Eu vou repetir. O diabo desce até vós e tem grande ira.
Amém, Jesus. Pai, eu agradeço, Senhor, por estar aqui com a tua igreja, esse povo teu, que vieram nesta noite te glorificar. Me usa não porque eu seja alguma coisa, eu sou pó e cinza, mas a tua igreja precisa ser edificada pela tua palavra. Por isso me usa por misericórdia. Amém, Jesus. Queridos irmãos, eu gostaria de ir lá para o princípio, antes da existência dos céus, que nós vemos o firmamento que está acima de nós, e antes de haver o globo terrestre ou a terra, antes de existir os satélites, antes de existir todo o universo, existia somente Deus, porque Deus, Ele é eterno, e eterno é aquilo que não tem começo, e por isso jamais terá um fim. Deus é antes da existência de todas as coisas. Tudo aquilo que existe nos dias de hoje e também na antiguidade jamais existiriam se não fosse pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que a Bíblia diz que habita no coração de Deus. No livro de João escreve dizendo: no princípio ele era o verbo. O que é um verbo? Um verbo nada mais é do que uma palavra. Então, quando Deus ele quis que existisse alguma coisa, sendo que no livro de Romanos o apóstolo Paulo diz assim: olha, ele é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Então, quando Deus queria que existisse, ele então dizia: haja. E a palavra que estava no seio dele, ela pelo poder, ela criava todas as coisas. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 19, a Bíblia diz que João viu um homem sentado em cima de um cavalo branco. Ele tinha na sua cabeça uma coroa e tinha também uma vestimenta longa e toda salpicada de sangue, como aquela visão que Isaías ele vê no capítulo de número 64. E então João ele vê escrito na testa daquele ser assentado em cima de um cavalo branco, cavalgando nos céus. O nome pelo qual se chama nas versões mais antigas da Bíblia Sagrada, o Verbo de Deus. Nas mais atualizadas está escrito: e o nome pelo qual se chama o que está assentado em cima do cavalo é a Palavra de Deus. Então, antes de existir todas as coisas, a Bíblia Sagrada diz que Deus ele olhou para o nada e Deus criou os céus. É o que diz a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 1. E então a Bíblia diz que Deus disse: e que haja a terra. E Deus criou os céus e a terra. Deus preparou tudo isto. Antes de Deus ele criar o sistema solar, antes de Deus criar
as coisas mais belas que nós podemos imaginar em cima deste mundo. A Bíblia Sagrada, Pastor Júnior, ela dá-nos a entender, entre este versículo 1 de Gênesis, no princípio, ou seja, no início em que Deus criou todas as coisas. Deus criou os anjos. Existem milhões e milhões de anjos. E por que não dizer bilhões e bilhões de anjos? Já que no livro de Gênesis, no capítulo de número 4, quando Enoque, aos 65 anos de idade, ele começou a andar com Deus. Andou com Deus, Pastor Júnior, 300 anos, e nunca mais ninguém o viu, pois Deus o tomara para si. A Bíblia Sagrada, ela fala que Enoque, ele foi o 7º homem de Deus, depois de Adão. É a 7ª geração de homens de Deus. A Bíblia diz que este Enoque, ele pronunciou uma profecia. No livro de Judas, verso 14, está escrito: eis que ele vem. Judas escreve dizendo, o 7º homem depois de Adão escreveu dizendo, eis que ele vem. Ele quem? Jesus, o Senhor, o Todo-Poderoso. E atrás dele, ele diz, nas versões mais antigas, os teus miríades de anjos vêm atrás dele. Nas versões mais atualizadas está escrito, milhões e milhões, milhares e milhares de anjos vêm atrás dele, e ele os enviará e julgará os ímpios, os imundos, os perversos desta terra. Olha só, Enoque, ele já viu os milhões, os milhares e os miríades de anjos que existem na presença de Deus, o Senhor, o nosso Deus. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia, ela diz, Deus criou os anjos como? Pela palavra do seu poder, pela sua autoridade que ele tem, pela sua soberania. E Deus criou aproximadamente 5 escalões de anjos. Os anjos lá em cima, na glória, para que eles foram criados? Eles foram criados simplesmente para louvar, para adorar, para glorificar, para enaltecer a Deus. Deus criou os anjos para isso. O que é que os anjos têm que fazer lá em cima? É dar glória a Deus, meu querido, por estar diante da presença de um ser tão soberano, tão grande, tão glorioso, tão poderoso, aquele que pela sua palavra ele tem o poder de fazer e acontecer, aquele que num piscar de olhos ele tem o poder de fazer e acontecer, aquele que num estalar de dedo ele tem o poder de fazer e acontecer. O anjo de maior escalão lá em cima, lá na glória, são os querubins. A Bíblia diz que existe no céu um trono, embora Deus disse uma vez para um homem, o céu é o meu trono, a terra, o escabelo do meu pé. Mas lá no céu tem um trono, Pastor Júnior, um lugar especial, um lugar que ninguém pode se assentar, um lugar que ninguém pode se atrever a colocar a sua pessoa em cima daquele local. Aquele lugar, ele pertence só ao Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nós conhecemos
Bíblia como o Senhor Jesus Cristo. O que Isaías, no capítulo de número 7, ele foi anunciado como Emanuel, aquele que em Mateus capítulo de número 1, através de Gabriel, ele foi anunciado como Jesus, aquele que no livro de Mateus capítulo de número 16, ele foi nomeado por Jesus Cristo, aquele que no livro de Romanos, pastor Júnior, capítulo de número 1, versículo de número 4, declarado por Deus através do poder da ressurreição pelo Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo está aqui nesta noite. Quem crê, levante a sua mão e adore Jesus, Senhor, os querubins foram criados para estarem diante dele, louvando a ele, glorificando a ele, adorando a ele, manifestando gratidão por ser criado por ele. A Bíblia Sagrada, ela dá-nos a entender que o anjo de maior escalão é os querubins. Deus criou os querubins em glória. Os querubins têm asa, eles são diferentes de nós, seres humanos. Os querubins têm olhos, e não só dois, tem mais de 2 olhos. Os querubins, eles têm patas. Olha só, os pés dos querubins não é semelhante aos pés do ser humano. Os pés dos querubins, no livro de Ezequiel, capítulo de número 1, quando Ezequiel estava às margens do rio Quebar, Ezequiel, que sempre sonhou, pastor Júnior, em ser um futuro sacerdote, Deus traçou um destino diferente para ele. Deus fez de Ezequiel um profeta, e quando ele estava lá às margens do rio Quebar, a Bíblia Sagrada, ela diz que Deus, ele mostrou para Ezequiel os querubins. E engraçado que a Bíblia Sagrada diz assim: e os querubins, ou seres viventes do rio Quebar, eles tinham a semelhança do homem. Eu vou repetir: eles tinham a semelhança do homem. Até então, a semelhança significa parecer em certas características. Porém, lá no princípio, depois que eles pecaram, ou seja, o principal querubim, ele pecou, a Bíblia Sagrada, ela diz no livro de Ezequiel, capítulo de número 28, no versículo de número 7 em diante: tu eras perfeito em todos os teus caminhos, mas estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Foi visto iniquidade em ti, e um fogo será tirado de ti, e então morrerá das mortes dos transpassados. Queridos e amados irmãos, quando os anjos pecaram lá em cima, lá na glória, ou seja, eles não pecaram lá dentro da morada de Deus, eles estavam abaixo, porque nada, nem uma vírgula, nem um cisco de pecado pode atravessar o lado da morada de Deus. O nosso Deus é santo, santo e santo. A Bíblia diz que os seus olhos não podem ver a iniquidade. Queridos e amados irmãos, Deus então, ele lançou os anjos fora, ele lançou os que se rebelaram fora da glória. E a Bíblia diz, nesse capítulo de Apocalipse, capítulo 12, ele arrastou a terça parte dos anjos após si, pela mentira
mentira, pelo que ele cometeu, querendo ele tomar o lugar de Deus. A Bíblia então diz que Deus ele recria todas as coisas. Deus começou a criar todas as coisas. Verso de número 2 de Gênesis da Bíblia assim, olha: a terra era sem forma e vazia. Deus não faz nada imperfeito. Deus não faz nada com defeito. Tudo que Deus faz é perfeito, é glorioso. Pastor Luiz Barbosa, porque então nascem então pessoas com má formação de órgão? Eu tenho uma sobrinha que usava tanta droga que quando o filho dela nasceu sem uma perna. Deus não tem culpa dessas coisas do pecado do homem. Deus não tem nada a ver com o pecado da humanidade. A Bíblia Sagrada diz: quando Jesus estava na terra, olhou para os discípulos. Pastor Júnior, se eu estiver errado, me corrija, por favor, eu aceito no meio da igreja. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: olha, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial que está no céu, sede vós também perfeito. O dia que Abraão ele se deitou com a serva de Sara, Jesus se encontrou com ele, ou Deus em uma forma teofônica, e disse para ele assim: olha aqui, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Anda na minha presença e anda em retidão, anda em justiça. Eu te quero em perfeição. Quando os anjos pecaram, eles foram lançados da presença do Senhor. Deus então, ele recria todas as coisas. E quando Deus recria todas as coisas, quando Deus fala assim: olha, haja separação entre águas e águas, o profeta Jó, ele escreve em um dos seus capítulos, capítulo de número 25 de Jó, dizendo: eis que as colunas do céu tremem e não se rasgam em obediência à sua palavra. No livro de Jó, capítulo de número 9, Jó diz assim: ele é sábio de coração, ele é poderoso em obras, ele passa por mim e eu nem percebo que ele passou, ele torna a passar novamente e eu nem o vejo. Ele é aquele que anda sobre as ondas do mar. Andarai que ai churibe e andalai. Eu vou repetir: Jó nem existia na época do nosso Senhor, e ele disse: ele anda sobre o dorso do mar, ele anda sobre o mar, ele anda sobre as ondas do mar. E quem é ele? Ele é Jesus. Quem crê que ele está aqui, levante a sua mão e glorifica ele. Que tem o poder sobre tudo e sobre todos. Queridos e amados irmãos, aí a Bíblia então diz que Deus, ele diz: as águas que estão no céu são chamadas de firmamento, as águas que estão embaixo, mares e oceanos. E Deus disse: haja uma porção seca no meio das águas. Eu repito: haja uma porção seca no meio das águas. Deus então criou os luminares, o sol, o maior satélite, para governar a maior parte, o dia, a lua, o menor satélite, para governar a menor parte, a noite. E Deus criou as estrelas, e Deus então os colocou em seus devidos lugares. A Bíblia diz que Deus olhou e disse: haja semente na terra, haja árvores para mantimento e para que elas venham glorificar a Deus.
no livro de Isaías, no capítulo de número 56, a Bíblia diz que as árvores dos bosques, elas aplaudem ao verem a pessoa do Senhor passando. A natureza missionária, ela compreende a linguagem de Deus. A natureza glorifica a Deus por ser criado por Ele. Os pardais louvam a Deus, eles glorificam ao Senhor. Eu fico imaginando quando Noé fez a arca, cada ser, cada animal que estava lá dentro, hein, pastor? Levantando a cabecinha para o alto e do jeito dele dizendo: muito obrigado por o Senhor preservar a minha vida em meio a uma destruição mundial. Cada natureza conhece a Deus e glorifica a Deus. A Bíblia diz que Deus, então, Ele disse: haja vida no mar. E Deus criou os grandes peixes, Deus criou os monstros marinhos, do maior até o menor. Mas a criação mais bela de Deus, a criação mais perfeita de Deus, Deus olhou para si, aleluia, e disse: vamos fazer o homem a nossa imagem. glória a Deus. Você sabe o que é imagem? Quem hoje olhou no espelho? É impossível que tenha alguém aqui que hoje não tenha olhado no espelho. E você olha no espelho e você vê a sua imagem. Sabe o que Deus faz quando Ele olha para você? Ele vê um espelho. E Deus diz: mas como eu sou perfeito. Aleluia, Deus. Como eu sou bonito. Como eu sou lindo. E Deus, então, do pó da terra, Ele pegou o pó e fez um boneco de barro. A Bíblia diz: e Deus formou o homem à sua imagem. Está aí um motivo. Está aí um motivo. Aleluia. Quando o diabo olha para você, ele tem que concordar: Deus é tremendo. Porque ele olha para você. Quando o diabo olha para você, ele vê em você a imagem de Deus. No livro de Salmos, capítulo de número 82, versículo de número 6, o salmista escreve, pastor Júnior, dizendo as seguintes palavras: eu disse, vós sois deuses, e as escrituras não podem ser anuladas. Pois bem, vamos dar um salto no livro de João, dá licença, pastor, capítulo de número 10, eu vou repetir, no livro de João, capítulo de número 10, versículo de número 34, Jesus conversando com os discípulos, após dizer para os discípulos que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, e o ladrão veio roubar, matar e destruir. Jesus disse assim: eis que está escrito, Deus escreveu nos livros dos profetas, versículo 34, eu disse,